Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. O tema da mensagem é fé robusta ou desidratada. 1 João 5,4 diz a Bíblia: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meus amados, estudando as Escrituras, constatamos a absoluta necessidade da fé para se viver vida cristã vitoriosa. Deus assinala dizendo: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Muitos crentes não duvidam quanto ao fato de ser a fé a condição divina para se viver vida cristã vitoriosa. No entanto, alguns crentes são levados a crer que devem despertar a fé, produzir a fé em si mesmos. E aí começam a se esforçarem e a lutarem para produzir fé. E nesse contexto, muitos começam a exercer a fé que produziram, criaram, e como consequência vem a decepção, a frustração e o desencorajamento. Meus amados, o âmago do problema dessas pessoas, que até são incentivadas por alguns pastores a produzir a sua fé, é que elas confundem, tanto os pastores como essas pessoas, confundem a fé com os sentimentos. Precisamos, meus amados, entender que a fé que leva a uma vida vitoriosa, uma vida cristã vitoriosa, nunca, jamais depende dos sentimentos. Deus nunca, jamais desejou que buscássemos sentimentos. Deus não proporciona aos nossos corações sentimentos que nos levem a confiar nele para conseguirmos vida cristã vitoriosa. Mas você pode perguntar: mas Deus nos fez com sentimentos? É verdade, sim, Deus nos fez com sentimentos. Agora, Deus nos dá sentimentos quando Ele vê que confiamos nele, a parte de todo e qualquer sentimento. Deus nos dá sentimentos quando Ele nos vê confiando em Sua palavra e em Sua fidelidade para cumprir as Suas promessas. Se quisermos viver vida cristã vitoriosa, não devemos viver de acordo com os nossos sentimentos. Deus quer, Deus deseja que enfrentemos fatos e não sentimentos. Por quê? Porque os sentimentos oscilam. Os sentimentos são escorregadios. Então, a fé amalgamada com os sentimentos oscila e se move de sua posição de confiança na palavra de Deus. Esse é o perigo. É sempre útil a você e a mim considerar que, em primeiro lugar, vem os fatos, depois a fé e, finalmente, os sentimentos. Agora, escute bem uma coisa, meu irmão e minha irmã. Sempre que você estiver firmemente seguro aos fatos das promessas de Deus e à fidelidade de Deus em cumpri-las, os seus sentimentos estarão seguros, calmos, tranquilos, e a sua fé não oscilará. Mateus 11:29, Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo
tomar o jugo. O que isto significa? Tomar o jugo. Significa inclinar o pescoço, inclinar a cabeça para se colocar a carga. Portanto, tomar o jugo significa contrição, quebrantamento, significa dobrar-se. Meus amados, somente quando inclinamos a cabeça, quando nos dobramos humildemente perante Deus, nós podemos compartilhar o seu jugo e experimentarmos vida cristã vitoriosa. Estamos, meus amados, vivendo a época das imagens de cenários. E essas imagens de cenários têm sido utilizadas por muitas igrejas durante o culto. Tanto durante a adoração, como durante a pregação, essas imagens de cenários são projetadas, colocadas atrás do púlpito em toda a extensão da parede. As imagens de cenários são projetadas combinando com a canção que está sendo entoada naquele momento. No caso da pregação, as imagens de cenários são projetadas em conformidade àquele assunto que o pastor está falando naquele momento. Por exemplo, se a canção fala de coinonia, é projetado um cenário atrás do púlpito, em toda a parede, com várias pessoas sorrindo, de mão dadas, andando sobre a areia do mar. Se em um dado momento o pastor está falando sobre o arrebatamento, é inserido, projetado um cenário atrás do púlpito em toda a extensão da parede, com várias pessoas sendo puxadas para cima, subindo, atraída pelas nuvens. Se o pastor, em um determinado instante, ele está comentando sobre o Salmo 23, aí é projetado uma cena, é projetada uma imagem de cenário, um campo verdejante com várias ovelhas sendo tangidas por um pastor com um cajado na mão a um lago tranquilo. Essa é a moda. Esse é o modismo que está tomando conta em muitas igrejas hoje durante o culto. E, meus amados, se você perguntar o porquê dessas imagens de cenários que estão sendo projetadas, os pastores vão dizer, não, isso é para produzir sentimentos de fé. Isto é para gerar sentimentos de fé. Veja que absurdo gerar, produzir sentimentos de fé. Escute bem, meu amado irmão e minha irmã. Essa fé, entre aspas, que eles dizem que é produzida, gerada nas pessoas, quando elas veem as imagens de cenários, essa fé, esse tipo de fé, é uma fé, meus amados, dúbia, é uma fé débil, sem vigor, é uma fé totalmente desidratada que não resiste os vendavais. É preciso entendermos que fé não depende de sentimentos. Escute bem, fé não depende de sentimentos. Essas imagens de cenários que estão sendo colocadas e que as pessoas dentro do culto estão sendo bombardeadas por essas imagens de cenários, elas trazem consequências duras para a vida espiritual dessas pessoas. Em primeiro lugar, essas pessoas que estão sendo bombardeadas por essas cenas, por essas imagens projetadas, essas imagens de cenários, essas pessoas passam a ter uma fé de sensações. Segundo lugar, elas passam a ter anorexia espiritual. Ou seja,
o conhecimento bíblico dessas pessoas é epidérmico, é superficial, devido à anorexia espiritual que elas estão sendo acometidas, porque elas fogem do estudo bíblico profundo, elas fogem da oração, do jejum, elas gostam, sabe de quê? De movimentos, de programações especiais, e o pastor começa a inventar essas programações. Elas gostam, sabe de quê? De mensagens laxantes, positivistas, de autoaceitação, de autoajuda, de autorreconciliação. E quando elas escutam, ouvem um alimento sólido, elas vomitam no vaso sanitário da vida. E mais, essas pessoas que estão sendo bombardeadas por essas imagens de cenários, elas taxam o sólido alimento, a sã doutrina, taxam de radical, de doutrina extremista, radical. Meus amados, as imagens de cenários, elas prejudicam, elas enfraquecem a vida espiritual da igreja, dos crentes. O crente torna-se como a árvore eucalipto. Você conhece a árvore eucalipto? Altura elevada e raízes muito pequenas. Pouca raiz. Altura elevada e sem raiz. É assim as pessoas que estão sendo acometidas por esse tipo de cenários que são colocados. São como árvore eucalipto. É a altura elevada, mas sem raiz. E quando a tempestade chega, quando o vento dá, elas não resistem. Elas caem. Na igreja, elas decretam, determinam, elas reivindicam, tomam posse, declaram, mas quando chegam os vendavais, as tempestades, quando o vento sopra forte contra a vida delas, elas não resistem, porque são crentes anorexos, são acometidos de anorexia. Meus amados, mostrem-me um homem de fé fundamentada nos sentimentos, que eu lhes mostro um homem de vida cristã derrotada. Mostrem-me um homem de uma fé robusta, porque está alicerçada, fundamentada na palavra de Deus, que eu lhes mostro o homem de vida cristã vitoriosa. Cuidado, meu amado irmão, minha irmã, que esse 2023 que está a chegar lhe faça você ter uma fé robusta e não uma fé enfraquecida, frágil, e não uma fé desidratada. Livre-se desse tipo de culto que está sendo colocado no seu coração. Livre-se, porque esse tipo de fé produzida, gerada nos sentimentos, não é a fé bíblica da palavra de Deus. Que Deus abençoe a você e a sua família ricamente e abundantemente, é o meu desejo. Louvado e agradecido seja o nosso grande Deus. Compartilhe esta mensagem com outros irmãos. Vou colocá-la no meu canal do YouTube. Se você não se inscreveu, clique aí. O endereço está logo aí embaixo. Clique aí e inscreva-se no meu canal do YouTube. Eu vou estar no Face, vou colocar no canal, também está no meu blog. Meu blog chama-se Voltemos às Raízes. Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Deus poderoso. Amém.